Fala pessoal, tudo bem? Chegando aqui o nosso segundo vídeo para falar um pouquinho sobre drawback. Eu já expliquei para vocês o que era drawback no nosso primeiro vídeo. Nesse aqui eu vou falar um pouquinho das alterações e de como você busca um drawback no mercado. Então, fica no vídeo até o final e roda a vinheta. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não conhece o nosso canal, aqui a gente tem vídeo toda semana. Basicamente eu falo aqui sobre comércio exterior. Nas nossas redes sociais eu estou sempre postando um monte de coisa lá, então entrem lá, se inscrevam. A gente tem cursos aqui no canal, já tem uma primeira turma formada que a gente já está tendo as aulas, e nossa próxima turma é agora em abril. E a gente tem o nosso grupo do Telegram, onde eu posto notícias todos os dias ali, falando um pouquinho sobre mercado, sobre movimentação do dólar. É legal, se você quiser, entra lá, que eu posto notícias todos os dias. Vamos continuar falando de drawback? Então vamos lá, pessoal. Eu falei no primeiro vídeo para vocês o que era o drawback e quais são as modalidades do drawback. E neste vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre as alterações que nós tivemos no drawback e como buscar a contratação de um drawback, né? Bom, ao longo desses mais de 50 anos, o drawback teve diversas alterações. Uma delas foi inclusões de modalidades, né? A gente teve alterações ali em 2010, se eu não me engano, onde a gente teve inclusão de mais uma modalidade. E agora, ano passado, em setembro de 22, setembro de 2022, nós tivemos a última alteração do drawback, né? Até esse vídeo aqui foi a última alteração que a gente teve na regulamentação do drawback. E essa alteração, basicamente, ela incidiu na modalidade suspensão e na modalidade isenção. Na modalidade suspensão, o que nós tivemos de alteração ali? Tá? A modalidade suspensão, ela abrangia somente a parte de produtos. E agora, com essa nova alteração, ela abrange também a parte de serviços, né? Então, ali a gente tem a parte de armazenagem, a parte de transporte, a parte de seguros. Tudo isso está dentro agora da parte do drawback suspensão. Então, se você é um importador, tem a parte de armazenagem, a parte de transporte, né, e depois você tem que exportar, isso tem que ficar armazenado, essa parte de transporte, todos esses custos ou os impostos que incidem em cima desses custos, você pode utilizar o drawback para reduzir ou isentar toda a tributação que você venha a ter em cima desse tipo de modalidade, tá? Então, essa foi uma alteração super importante. Por quê? Porque a gente não tinha o que abrangia a parte de serviços. Então, ao longo de toda a vida do drawback, nunca teve a modalidade de serviços dentro das suspensões ou das isenções, né? Então, agora a gente tem essa abrangência também, né? Algo relativamente recente, a gente está falando aí de algo em torno de 6 meses atrás que aconteceu essa alteração. Então, é importante que você, enquanto importador, né, industrializa e exporta, se aprofunde um pouco mais para poder ver se você consegue se beneficiar na parte de serviços, armazenagem, transportes e seguro, beleza? E na modalidade isenção. Na modalidade isenção, nós tivemos basicamente duas alterações que são muito importantes e que isso vai agregar muito para as empresas, tá? Quais foram as duas alterações que a gente teve na modalidade isenção? A primeira eu expliquei no primeiro vídeo para vocês que quando é algo, uma produção, né, você importa algo para produzir, industrializar e exportar, no longo prazo, você precisa pedir na modalidade isenção. Só que a modalidade isenção, ela abrangia o que era feito em até 2 anos. Então, se você importava para industrializar e exportar em até 2 anos, você pedia dentro da modalidade isenção. Você ia lá e pedia a redução ou a isenção dos impostos. O que estava acima do prazo de 2 anos, você tinha que ir para a modalidade suspensão. Agora, na modalidade isenção, nós temos a abrangência de prazo ilimitado. Ou seja, se você vai importar para industrializar ali e exportar num período maior do que 2 anos, você pode utilizar também a modalidade isenção. Né? Então, isso abrange um pouco mais e traz um pouco mais de facilidade para as empresas. Né? E a segunda alteração que a gente teve, que é muito importante, ela passou a agregar as micros e pequenas empresas que estão dentro do Simples. Então, para as empresas que faturam até 4 milhões e 800, se eu não me engano, acho que é 4 milhões e 800 mil reais por ano,
elas hoje podem se beneficiar do drawback na modalidade isenção. A modalidade isenção, só retomando para vocês, é quando você tem uma redução ou uma isenção dos impostos na importação e dos impostos locais também, né? E tudo isso por um prazo determinado. Então, as micros e pequenas empresas que estavam dentro do Simples ali, elas não conseguiam se beneficiar disso no passado, né? A partir de setembro de 22, elas podem, elas passaram a ter esse direito, né, de conseguir se beneficiar dessa modalidade do drawback. Então, para você que tem uma microempresa e que é importador e depois exporta, é extremamente importante. Porque, pensa assim, uma microempresa, quanto menos você conseguir trabalhar com custos de impostos e tudo mais, é o melhor dos mundos, né? Então, isso é fantástico. O Sebrae até divulgou uma nota sobre isso, falando que vai abranger, eu não lembro, mas são muitas empresas, que muitas empresas vão conseguir ter esse benefício. Então, é muito importante essa nova alteração que a gente teve na modalidade do drawback isenção. E aí, a gente tem a última parte desse vídeo, que é como eu contrato o drawback, Patrick? Porque até agora eu falei, beleza, as modalidades, as alterações, mas como eu faço para ter acesso a um drawback? Bom, para solicitar um drawback, você precisa ingressar com um processo dentro do sistema drawback. O sistema drawback está dentro do Syscomex, tá? Ou Syscomex, cada um fala de uma forma aí, aí vai de cada um, tá? Mas dentro do Syscomex você tem a parte do drawback, beleza? Só que eu não aconselho que a empresa em si simplesmente ingresse com o processo. Por quê? Existe todo um projeto que tem que ser feito para você apresentar esse processo dentro desse Syscomex. Tá? E o que é isso, Patrick? Então existe, você tem que fazer toda uma mensuração de quanto vai ser exportado, de quanto vai ser importado, de quanto dessa importação é utilizado. Você tem que apresentar todo um projeto do teu produto, um projeto de custos. Não simplesmente entrar lá e falar assim, oh, eu importo esse produto, eu industrializo e depois eu exporto. Não, você tem que comprovar tudo isso e através de projetos. Então não é algo tão simples. E quando você pede um drawback, não é para uma importação específica. Olha, eu estou importando isso aqui agora e vou exportar. Não. Você pede uma isenção por um prazo, né, e por uma determinada especificação. Então, olha, eu importo, industrializo e exporto. Tá? Só que isso não é algo pontual. Eu faço isso todos os meses, ou eu faço isso constantemente. Né? Então, não dá para toda importação que você for fazer, você entrar com processo. Então, o que você faz? Você entra com processo e pede uma isenção por um determinado período, ou uma suspensão, vai depender da modalidade que você está fazendo, né? E aí, isso você tem que renovar, né, com um determinado prazo, né? Então, toda vez que você pede para ser beneficiado pelo drawback, e isso é concedido, você tem um prazo de concessão. Então, você tem 3 meses, 6 meses, 1 ano para utilizar o drawback. E aí, ao final desse prazo, você tem que renovar, se for o caso, né? Então, você tem que entrar com um novo processo, apresentando novamente os projetos, né? Projetos atualizados e tudo mais, para que você possa continuar tendo o benefício do drawback. Então, eu não aconselho que as empresas por si só entrem, porque hoje a gente tem muitas consultorias especializadas nessa parte de drawback e que vão apoiar vocês, né? Como ela tem todo um projeto por trás e não é algo tão simples, o melhor dos mundos é você buscar uma empresa especializada para que ela cuide de todo esse teu processo. Muitas vezes eles mesmos apresentam esse processo de drawback, né? E eles te dão todo esse apoio. Então, esse é o melhor dos mundos, tá? Agora, puxa, Patrick, eu tenho uma empresa, eu entendo tudo aqui e eu quero entrar. Zero de problema, pessoal. O meu ponto aqui é só orientá-los da melhor forma. Beleza? Então, nesse vídeo aqui eu falei um pouquinho para vocês sobre as alterações que nós tivemos e como se solicita o drawback. O drawback ele é solicitado através do sistema Syscomex, tem a opção de drawback lá, e você tem que fazer todo um projeto para poder apresentar esse processo.
Espero que o vídeo tenha agregado. Se gostou, deixa um like aí para me ajudar. Se inscreve lá nas nossas redes sociais, nosso grupo do Telegram. E a gente tem curso aqui sempre, tá? Então fiquem atentos, eu divulgo isso constantemente para vocês. Beleza, pessoal? Tudo de bom para vocês. Um abraço.